você não vai apenas ser hóspede lá na casa de Deus, mas a palavra de Deus está dizendo que você vai ser herdeiro, dono do reino, porque Deus pegou tudo que era dele e repartiu entre os seus filhos. Naquele dia, o Senhor, o seu Deus, os salvará como rebanho do seu povo, e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. Naquele dia, o Senhor, o seu Deus, os salvará como rebanho do seu povo, e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. Senhor Jesus, agora que vamos meditar na tua palavra, só tem sentido se o teu Espírito falar conosco aqui. Como homem, eu quero me confessar diante de ti e dos meus irmãos, pecador, cheio de defeitos. Não há em mim algo que possa fazer diferença na vida das pessoas, mas no Senhor há toda a plenitude de bênção, no Senhor há graça infinita, no Senhor há salvação, no Senhor. E então te pedimos, revela-te a nós, mostra a tua graça, toca o nosso coração, e que possamos de fato experimentar a alegria, a honra de sermos joias na coroa do Senhor naquele dia eterno. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A gente vem estudando o capítulo 9, e a gente aprendeu ao estudar o capítulo 9, que esse capítulo é um capítulo profético, fala de coisas do futuro. E o futuro está misturado em vários eventos, e a gente veio estudando. Primeiro, a grande intervenção divina quando da conquista de Alexandre o Grande, e a cidade de Jerusalém fica intacta, porque o Senhor se revela ao sumo sacerdote, ele cumpre as ordens de Deus, e a porta da cidade pode ser aberta, e ninguém é ferido naquela cidade, porque a graça de Deus se derrama ali. Depois, segunda profecia foi sobre a derrota dos Seleucidas na guerra dos Macabeus, anos lá na frente, e aí os milagres de Deus que faz com que o povo possa se transformar no arco e na flecha de Deus, e coisas tremendas de Deus acontecem. Depois, a próxima profecia desse capítulo fala do juízo eterno de Deus na segunda vinda de Cristo, e a gente falou sobre a vinha da ira do Senhor. E agora, depois disso, nós voltamos ao tema da segunda vinda de Cristo para falar de mais uma figura que aparece nessa profecia. E essa figura é a joia da coroa de Cristo, ou as joias da coroa de Cristo. E a gente fica perguntando, o que significa isso? Porque a gente tem que lembrar sempre que esse trecho são as coletâneas de uma série de visões. O que é essa profecia? O profeta está vendo coisas, e ele está escrevendo o que ele está vendo, as visões, e então ele vê, não é, o Senhor, não é, o Filho do Homem descendo nas nuvens. E esse Senhor descendo nas nuvens, ele tem uma coroa, e eu não sei exatamente como ele vê, mas ele identifica essa coroa com o rebanho que ele está trazendo junto com ele. O que essa figura tem a nos ensinar? Estas joias são um símbolo dos que são ou estão sendo salvos. Da mesma maneira que as vinhas da ira representam o inferno, as joias da coroa representam o nosso resgate, que se torna em glória para o nosso Senhor. Eu não sei se você entende isso, mas havia uma discussão lá no céu. Todos os anjos sabiam que Deus queria salvar o homem.
Todos os anjos sabiam que Deus amava a cada ser humano, mas os anjos não conseguiam entender como Deus poderia salvar o homem, porque Deus é santo, Deus é perfeito, no céu não cabe o pecado, e não tem jeito. Os anjos estavam olhando lá para mim e para você e diziam: esse aqui é um pecador, olha lá, Anselmo é um pecador, não tem jeito, é pecador mesmo, pecador. Como é que vai entrar no céu? E aí começa essa grande discussão dos anjos. E a Bíblia diz que esse era um segredo absoluto, que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo conheciam. E aí então Jesus vem a esse mundo, nem Satanás sabia. E a palavra de Deus diz que Satanás faz de tudo para destruir o Filho do Homem, para destruir o Messias, para impedir a obra dele desde o seu nascimento. Ele tenta impedir de todas as maneiras, tenta matá-lo, e ele não consegue, até que ele consegue colocá-lo na cruz. E aí ele imaginou que ele estivesse alcançando a vitória. E a Bíblia diz que se os principados e potestades conhecessem o plano de Deus para a nossa salvação, nunca teriam crucificado a Jesus, o Filho de Deus. Porque esse era o jeito. Jesus tomaria o nosso lugar, os nossos pecados seriam cravados na cruz, ele desceria o Hades por nós. E então, quando ele voltar, a honra, a glória, o louvor da sua grandeza não vai estar apenas na justiça demonstrada no inferno, mas estará na beleza dos salvos que descerão com ele. Porque a Bíblia vai dizer para a gente, no Novo Testamento, que no dia da volta do Senhor Jesus vai acontecer algo tremendo. A Bíblia diz que todos os que estiverem mortos e que tinham essa fé no Cristo vivo como seu Salvador, ressuscitarão e descerão com Jesus nas nuvens. Você pode imaginar o Senhor descendo e a glória dele naquele séquito de todos aqueles que morreram, de todas as épocas. Todos aqueles que serviram a Deus vão estar com os corpos glorificados, à semelhança do corpo de Jesus. E enquanto a gente está vendo esse negócio estranho acontecendo, porque a Bíblia diz que todo olho verá, do ocidente ao oriente, eu não sei como vai ser, mas todo mundo vai ver que algo tremendo está acontecendo. E quando todo mundo estiver olhando para o céu, a Bíblia diz que naquele instante ele vai dizer: vem, e todos aqueles que estão vivos em Cristo Jesus, e que creem nele como Senhor e Salvador, serão arrebatados nas nuvens. E enquanto você estiver subindo lá para as nuvens para se encontrar com o resto do povo de Deus, o seu corpo vai ser transformado à semelhança do corpo ressuscitado de Jesus Cristo, num piscar de olhos, e todo mundo vai ver. E aí a Bíblia vai dizer que naquela hora toda língua confessará e todo joelho se dobrará para dizer: Jesus Cristo é o Senhor. As joias da coroa de Jesus representam o nosso resgate, e elas representam ou glorificam o nosso Senhor, pelo seu amor, pela sua grandeza, pelo seu poder, pela sua inteligência de arrumar um jeito de nos salvar. E a Bíblia diz que essa glória do Senhor, ela não vai acontecer só nas nuvens, ela vai perdurar por toda a eternidade. Ser joia da coroa do Senhor representa a bênção de pertencer ou de participar do céu. Tem gente que não crê no inferno, tem gente que não crê no inferno e só acredita no céu. Tem gente que crê no inferno e no céu, e a Bíblia fala a respeito dessas duas coisas. Então, o que significa participar do céu? Ser joia da coroa do Senhor Jesus. Apocalipse 21 vai nos ensinar sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor: e então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu.
E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. E ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber de graça da fonte da água da vida. E aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente: eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. É interessante que o céu é descrito de algumas maneiras na Bíblia. O capítulo 22, por exemplo, vai falar das ruas de ouro, vai falar das portas do céu, que são de pedras preciosas. Eu estava relendo e fiquei pensando, uma das portas da cidade de Jerusalém, segundo aquela descrição, é uma pérola. Eu fiquei pensando, qual o tamanho da pérola? Quanto deve pesar essa pérola, né? A gente fica olhando nessa dimensão. Mas é interessante que a Bíblia coloca estas figuras estéticas para a gente, não para descrever o céu, mas para que a gente possa ter a noção das coisas que aquele homem viu e que talvez não tivessem palavras para descrever. Você já pensou, Deus te levar para o céu para você tentar descrever a tecnologia do céu? Para descrever a grandeza do céu? É muito complicado. Imagina se eu pegasse João, que estava tendo a visão do céu, e trouxesse para a tua casa. E você dissesse assim: eu vou preparar uma comidinha aí para o senhor, fica aqui e assiste a televisão um pouquinho. E depois que ele tivesse essa visão, né, ele tivesse que voltar para o tempo dele e explicar o que ele viu na sua casa. Eu acho que seria mais ou menos assim, tá? Olha, eu vi uma coisa muito estranha naquela casa. Tinha uma caixa muito fininha, porque agora as televisões são pequenininhas, né? Bem fininha, que prende o espírito das pessoas. As pessoas falam com a gente fala, elas não escutam. Elas fazem as coisas, mas a gente não consegue comunicar com elas. São prisioneiros da caixa preta. Gente, por quê? Eles estão falando de uma realidade que eles nunca viram. Por isso, as descrições do céu não são as maiores que a gente possa compreender o que significa o céu. Porque João está vendo alguma coisa e tentando colocar nas palavras do seu tempo. Por exemplo, ele vai falar em Apocalipse 21, o seguinte: as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma só pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Você já viu ouro transparente? Quem já viu ouro transparente? Não tem. O que ele está tentando dizer? Era alguma coisa dourada, transparente, que eu não consigo dizer o que é, porque eu nunca vi. Então, se eu quiser descrever o céu pelas ruas, pelas portas e tudo mais, talvez eu crie uma caricatura do que seja de verdade o céu. Então, qual é o significado desse céu? E que faz com que sejamos as joias da coroa do Senhor?
E o verdadeiro significado está descrito aqui nessas palavras: é poder viver com Deus e vê-lo face a face. Verso 3 vai dizer assim: ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos, Deus vai morar com eles, eles serão os povos dele, e o próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Queridos, eu não sei como é que é a rua de ouro, a porta de pérola, eu não consigo explicar isso para vocês. Se eu tentar fazer isso, talvez eu faça uma caricatura que não tenha nada a ver com o céu. Eu tenho que ler aquelas palavras e dizer algo muito bonito Deus está fazendo para mim. Mas sabe o que é mais precioso? Esse Deus que hoje eu creio pela fé. Esse Deus que é como o vento, que é o Espírito, que eu posso senti-lo, mas eu não sei para onde Ele vai, como Ele faz e que jeito Ele faz. Um dia eu vou passar a minha eternidade com Ele. Um dia eu vou vê-lo naquilo que é possível ver, face a face. Um dia eu vou poder estar na sua presença a cada segundo e vou poder desfrutar da sua grandeza a todo tempo. O céu é a plenitude da presença de Deus, e nós lá no lugar da sua habitação, que eu não vou saber descrever com as minhas palavras, pela grandeza que tem, mas eu vou ser uma joia da coroa dele, porque vou glorificar o Deus que me amou tremendamente. Outra coisa que a Bíblia vai falar sobre esse céu, sobre essa joia da coroa, era dizer que nesse lugar, por causa da presença de Deus, porque eu vou poder ter comunhão com Ele face a face, esse lugar vai ser um lugar em que todo sofrimento vai ser expurgado. E aí o verso 4 do texto de Apocalipse 21 diz assim: e Ele enxugará dos olhos deles, do seu povo, todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Quando eu era adolescente, o meu pastor foi pregar numa cidade de leprosos. Naquele tempo, segregava-se o leproso da vida comunitária. E aí eram construídas cidades onde eles moravam. Era uma cidade, casas, teatro. Era uma cidade, eles moravam ali, próximo da cidade de São Paulo, tinha uma dessas. E o pastor da minha igreja foi pregar naquele lugar, e nós fomos como um grupo de adolescentes para ministrar naqueles lugares. Saímos batendo de casa em casa daquela vila de leprosos, convidando as pessoas para o culto. E eu me lembro que eu vi algumas cenas muito estranhas. Muito estranhas. Eu não sei se você conhece essa doença, mas ela vai destruindo as extremidades do corpo, especialmente as cartilagens. Eu vi gente sem nariz. A cartilagem do nariz tinha sido comida pela lepra. Gente faltando dedo, faltando a perna. Mutilados, parecia uma zona de guerra. E eu, adolescente, lá por 14 anos de idade, eu ficava pensando assim: o que o meu pastor vai pregar num lugar desse? O que ele vai pregar num lugar desse? Eu tinha passado o dia inteiro entrando na casa daquela gente, ouvindo as histórias da família que não podia morar junto, porque seria contaminada pela doença. Graças a Deus, hoje a lepra não é mais assim. Ela pode ser tratada, graças a Deus. Mas naquele tempo era assim ainda. E eu fiquei pensando, o que esse pastor vai pregar? E chegou o culto, sabe, ele foi pregar sobre o céu. E achei assim uma ousadia tão grande, porque ele olhava para as pessoas e dizia assim: hoje você não tem dedo, você não tem perna, você não tem nariz, mas quando você entrar no lugar santo, todo o sofrimento foi embora, e você vai receber um novo corpo, glorificado, perfeito.
santificado pelo Senhor Jesus. E toda dor, e todo sofrimento, e tudo que representa angústia, morte, decadência, vai ter ido embora, porque o Senhor Jesus fará novas todas as coisas, e Ele vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. A gente, enquanto vive aqui, experimenta um pouquinho da graça de Deus, um pouquinho da consolação de Jesus. Ele intervém na nossa vida, no meio das nossas lutas, dos nossos sofrimentos. Eu sou testemunha disso, você também. Mas um dia, Ele não vai intervir apenas em circunstâncias, toda a vida vai ser nova. E toda circunstância vai ser recriada por Deus, porque naquele lugar, só a glória e a alegria da salvação podem nos acompanhar. E é isso que diz. Eu não sei descrever como é que vai ser os detalhes, mas uma coisa eu sei: naquele lugar a alegria de Deus vai estar no meu coração todo dia, e nada e nem ninguém vai poder roubar isso de mim, porque o Senhor, que morreu na cruz e ressuscitou, veio me buscar para habitar na casa dele por toda a eternidade. E aí a Bíblia vai dizer que esse é o lugar em que nós vamos estar celebrando com Ele a sua vitória sobre todo o poder do mal e o estabelecimento da sua justiça e glória por toda a eternidade. Esse é o lugar em que a gente reina com Cristo, em que a gente celebra com Cristo a vitória dele. E o capítulo 22 do Apocalipse fala sobre isso, versos 3 e 4. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Verso 14. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Só tem um jeito de entrar nessa cidade, é se nós formos lavados no sangue de Jesus, e se o nosso nome for escrito no livro da vida pela graça de Jesus, porque se for pelas obras está todo mundo perdido. Então ele diz: bendito, feliz aqueles que têm as suas roupas lavadas, porque eles têm o direito de entrar pela porta da cidade de Deus e comer do fruto da vida, que representa desde o Velho Testamento a vida eterna prometida por Deus. Mas ele diz: mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos, os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isto, diga também: venha. E aquele que tem sede, venha. E quem que quiser, receba de graça da água da vida. Quando a gente ouve tudo isso, a gente começa a orar diferente. Vem, Jesus, vem logo, instala totalmente o teu reino. E aí nós vamos estar com Ele nesse lugar e vamos estar participando do seu reino, porque Ele nos fez herdeiros do seu reino. Há um trecho tremendo na palavra de Deus, que é Lucas capítulo 12, versículo 32. Jesus falou para os seus discípulos: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Sabe o que Deus está falando? Você não vai apenas ser hóspede lá na casa de Deus, mas a palavra de Deus está dizendo que você vai ser herdeiro, dono do reino, porque Deus pegou tudo que era dele e repartiu entre os seus filhos. Você está entendendo isso?
E aí a gente vai estar celebrando essa possibilidade, porque todo o mal foi subjugado pelo poder de Jesus. Apocalipse 22, verso 5 vai dizer assim: ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Esse é o lugar em que Deus compartilha a glória dele e o seu reino com os seus filhos. E por fim, nós receberemos prêmios. A gente, na linguagem antiga, usa a palavra galardão, mas a palavra galardão quer dizer presentes. Nós vamos receber presentes do Salvador. E ainda que a nossa salvação seja pura graça, Selma, por você não vai entrar. Você é pecador. Eu também. Então não está sozinho. Se a gente entra no céu é porque a graça de Jesus nos alcançou. Porque o sangue de Jesus perdoa os nossos pecados. Porque Ele se tornou o meu Senhor. Tomou as chaves do meu coração e começou a dirigir a minha vida. Não é por aquilo que eu faço na liturgia, no culto, é por aquilo que eu vivo na presença de Deus todo dia, deixando Jesus ser o Senhor da minha vida. Mas apesar disso, e isso para mim me surpreende, apesar dele me convidar para morar toda a eternidade no seu céu, apesar de ter passado o céu e a terra, e as palavras dele não passam nunca, e então a promessa dele vai se cumprir, e a gente vai poder estar com ele face a face. Apesar de eu ser assim, ele me convida a reinar com ele, a assumir parte do reino com ele. Ele divide o que é dele comigo. Ele ainda me dá presente. E aí a palavra de Deus vai dizer, no capítulo 22 de Apocalipse, versos 12 e 13, escutem, diz Jesus, eu venho logo, e vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E aí, o Senhor que diz, você é joia da minha coroa, eu tenho alegria de colocar você aqui e ostentar você, assim como um pai tem orgulho do filho. Quando ele vai numa formatura desse filho, ele vai dizer, eu tenho orgulho de você. E sabe o que acontece? Ele diz, eu estou trazendo os meus presentes. E o interessante é que esses presentes estão ligados ao nosso estilo de vida. E eu fico pensando, Senhor, como é que funciona esse negócio de presente? Do galardão? Porque é muito complicado esse negócio. Quer dizer que alguém que tem mais oportunidade, mais dons, como é que funciona isso aí? E aí eu aprendi uma coisa muito simples na Bíblia. Muito simples. A Bíblia diz que se você der um copo d'água para um profeta, ajudando o profeta a pregar a palavra, você vai receber o mesmo galardão daquele que pregou a palavra. E eu fiquei pensando, Senhor, eu não entendi esse negócio. A Bíblia diz que lá naquela parábola, lembra? A parábola que ele contrata os trabalhadores, um começou 6 horas da manhã, o outro começou de tarde, e chegou no final do dia, ele pagou a mesma coisa. E aí você fica dizendo, Senhor, mas eu trabalhei o dia inteiro, o outro trabalhou. Eu falei, mas qual é o critério desses presentes? E aí eu aprendi uma coisa para a minha vida. O critério não é o que eu faço, nem o quanto eu faço, mas o quão disposto eu estou a ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele mandar na hora que Ele mandar. Não importa se você toca, se você prega, se você viaja, se você faz, se tem dinheiro, não tem dinheiro. O que Deus está olhando é o coração.
aquele coração que diz: Senhor, o que tu queres de mim? Eis-me aqui, estou disponível. E o Senhor diz: olha, me ajuda aqui lavando a louça da casa do vizinho. E você vai lá e lava a louça da casa do vizinho. Ele diz: aleluia, esse aqui é um filho que me ouve. Esse é um filho que está disponível na minha mão. E o galardão está preparado para ele. Você está entendendo? Coração maleável. Nessa manhã eu queria trazer para você essa palavra de esperança. Se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, não como um ato litúrgico, não como parte de uma confissão religiosa, mas como entrega de vida. Jesus mora aí no teu coração. Ele é o Senhor da tua vida. Você está disponível: Senhor, estou aqui, ó. Eis-me aqui, usa a minha vida do jeito que o Senhor quiser. Então, a graça de Jesus vai encher o teu coração. O sangue de Jesus vai perdoar os seus pecados. O Espírito Santo vai selar a tua vida e vai escrever: propriedade exclusiva de Jesus. Aqui nessa terra Ele vai falar com você, vai dirigir você, vai guiar você todos os dias. Mas quando chegar o tempo de você partir dessa terra, ou Ele voltar na sua glória, não importa, você vai estar nas nuvens com Ele, e você vai ser a joia da coroa dEle, e Ele vai te levar por toda a eternidade ao seu céu. Eu não sei como é que vai ser, que esse negócio de rua de ouro, de porta de pérola, eu não entendo, mas eu sei que eu vou estar lá, face a face com Ele, por toda a eternidade. Não vou sentir frio, porque a luz de Deus, o calor de Deus, a presença de Deus me aquece. Não vai ter escuridão, porque Ele me ilumina. Não vai ter lágrima, porque Ele vai ter enxugado dos meus olhos toda lágrima, e Ele vai ter feito novas todas as coisas da minha vida, por toda a eternidade. E quando eu achar que está bom, Ele ainda vai me dar presente. Mas tem uma cena aqui no Apocalipse que chama a minha atenção. É que quando as coroas que representam esses presentes forem colocadas na cabeça de cada um de nós, e a gente olhar para a grandeza de Jesus, a glória do nosso Salvador, diz a Bíblia que ninguém vai conseguir ficar com a sua coroa. E a Bíblia diz que aqueles 24 anciãos que representam todos nós, se levantam, tiram a sua coroa da cabeça, jogam aos pés de Jesus, colocam o rosto em terra e diz: bendito seja o Senhor que nos salvou. Ele vai me dar presentes. Mas como é que eu vou usar esse presente? Você já sentiu um presente que constrange? Já recebeu um presente que constrange você? Que toca? Eu nunca vou me esquecer, a gente estava fazendo uma viagem, eu e Cleusa, para a Argentina, era período de frio, nós fomos fazer uma visita a uma irmãzinha que estava no leito de morte, já ela iria partir, muito provavelmente no meio daquela viagem ela morreria, como de fato aconteceu. E oramos por ela e saímos e fomos fazer outras coisas, e passou o tempo um pouquinho, tocava o telefone e era a filha dessa senhora. E ela dizia: eu preciso ver vocês agora. Eu falei: mas aconteceu alguma coisa? Não, eu tenho uma missão, mamãe me mandou eu ver vocês agora, tem que ser agora. Eu falei: mas agora? Eu estou aqui na rua, onde vocês estão? Estou em tal lugar, eu já estou chegando aí. Chegou ela, abriu o porta-mala, tinha um monte de casacos de frio e disse: mamãe disse para a Cleusa escolher um casaco desse para levar para a Argentina. Mas filha, não tem problema. Eu falei: não, talvez ela não possa fazer mais isso, e ela queria que fosse feito hoje. E como é que você pega um casaco daquele? Você está entendendo? Como eu vou pegar um negócio desse? Não é o casaco, é a pessoa. Queridos, quando Ele colocar a coroa na tua cabeça, e você vê as mãos dele furadas, os lados dele furados, as marcas da salvação, a
a gente vai dizer: Senhor, quem sou eu para receber um presente, um prêmio do Senhor? Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao meu Senhor Jesus. Nessa manhã eu queria orar com você como a gente sempre faz. Eu tenho uma pergunta para você. Você tem certeza de que quando chegar esse dia, você vai estar nesse lugar que é o céu? Algumas pessoas vão dizer: pastor, quem é que pode ter certeza? Só Deus sabe. Não. A Bíblia diz que eu e você podemos ter certeza da nossa salvação eterna. Porque tudo quanto Ele fez não é para ser um acidente na nossa vida. Tudo quanto Ele fez é para ser a chave da entrada na vida eterna, que só Jesus pode nos dar. E aí você vai me perguntar: mas pastor, como eu posso ter certeza? O Senhor Jesus promete que quando nós temos a coragem de reconhecer que somos pecadores, que não conseguimos entrar no céu de Deus, porque os nossos pecados nos separam do Todo-Poderoso. Quando reconhecemos que aquilo que merecíamos, porque o salário do pecado é morte eterna, separação de Deus, é o inferno. Que se Deus fosse nos dar o que merecemos, a gente ia para o inferno. Quando a gente entende isso, e olha para Jesus, e diz: Jesus, a minha única esperança é que o Senhor me salve, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me lave. E a gente tem a coragem de entregar as chaves da nossa existência nas mãos de Jesus. Jesus, de hoje em diante eu não quero viver pelo meu nariz, pela minha sabedoria, pelo meu jeito. De hoje em diante eu quero aprender a viver sendo dirigido, guiado pelo Senhor. E aí, nessa entrega, a gente permite que o sangue de Jesus nos lave e que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre nós. Porque nessa hora acontece um milagre. Deus ouve a nossa oração, lava os nossos pecados, mas não deixa o nosso coração vazio. Ele vem e sela o nosso coração com o Santo Espírito da promessa. Ele vem e enche a nossa alma da presença dEle. E aí o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o Espírito de Deus passa a ser nosso professor particular. A gente vai se encontrar com Ele todo dia, a gente vai orar, Ele vai responder, vai abrir a nossa mente para entender as Escrituras Sagradas, vai começar a trabalhar uma obra de santificação, dizendo: filho, te perdoei, mas não é para viver desse jeito não, vamos melhorar. Ele vai dizer: agora está disponível para mim, arregaça as mangas, lava lá a louça do vizinho, e aí você vai dizer: Senhor, não estou afim. E é nessa batalha que a graça de Deus vai ensinando a gente a viver para a glória dEle. Querido, se você ainda não tem essa certeza, é porque o Espírito de Deus não testificou o teu espírito, senão você teria essa certeza. É porque a promessa de Deus não foi apropriada no teu coração. Então hoje, pela fé, eu quero convidar você a fazer uma entrega de vida, de coração, de alma, de tempo, de valores, de tudo. E dizer: de hoje em diante eu quero aprender a andar com Jesus. Senhor, de hoje em diante o dono do meu coração é o Senhor. Pode mexer, pode tirar, pode inverter, pode mexer nas prioridades, porque eu quero viver de hoje até a eternidade como servo do Senhor. Se há alguém que hoje quer fazer essa oração de fé, eu vou pedir para você ficar de pé aí no seu lugar para a gente orar junto. Eu sempre chamo para vir aqui à frente, mas
Está difícil, né? Com toda essa grade que está aqui, não tem condição. Mas se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você aí na galeria, aqui embaixo, em qualquer lugar, e você quer responder essa oração de fé, eu quero orar junto com você. Então fica de pé aí no teu lugar para a gente orar. Tem alguém a quem o Espírito Santo está falando? Fica de pé lá na galeria, fica de pé aqui embaixo. O Espírito de Deus falou com você, você está respondendo, não tem do que se envergonhar, você está na presença do Todo-Poderoso. E a gente vai falar com ele: Senhor, eu ouvi a tua voz, entendi que era comigo esse negócio, e estou respondendo essa oração. Então a primeira oração só você pode fazer. Entrega a chave da tua vida para Jesus. Diz: Senhor, está aqui a minha vida. Só o Senhor conhece o que eu sou. Toma minha vida, toma o meu coração, toma a minha casa. Perdoa os meus pecados, mas me ajuda a viver uma vida nova, segundo os valores do teu reino. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos amados, por quem o Senhor morreu na cruz do Calvário, por quem o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Nesta hora eu quero te pedir: abre as janelas dos céus e começa a derramar poderosamente o teu Espírito Santo. Que eles nunca mais estejam sozinhos, mas que o teu Espírito testifique ao coração, à alma, o espírito deles: você é filho amado do Deus vivo. E quando isso pareceu uma loucura, porque eles continuam pecadores, o Senhor possa dizer: estou trabalhando na tua vida, vou transformar você, e vou colocar aspectos do meu amor, da minha graça, da minha grandeza na vida de você cada dia. Senhor Jesus, faz isso agora, começa essa obra. E se há alguma algema que Satanás colocou ao redor, na vida, alguma batalha intensa, algum vício enraigado, que nessa hora, pelo poder do teu nome, haja libertação, transformação e bênção. E que, Senhor, como herdeiros desse teu reino eterno, a alegria da salvação esteja nos nossos corações. Fica com os teus filhos, é o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé, dá a mão para quem está perto de você agora, tá? Se você viu alguém orar do seu lado, convida para a tua célula, convida para ser um parceiro de oração dessa pessoa, nos ajuda a acompanhar essa vida. E hoje à noite eu vou estar falando sobre as chuvas da primavera. Quando a gente pede a Deus as chuvas da primavera, no meio das batalhas da vida, você não pode perder, vai ser uma bênção saber que Deus quer derramar chuva de primavera, que faz florescer tudo de novo na nossa vida.